Memento Mori! Carpe Diem! Eu sou o Patrick Medrado. E eu sou a Daniele Lisboa. E eu faço parte... Eu faço parte, sou você. Memento Mori! Carpe Diem! Eu sou o Patrick Medrado. E eu sou a Daniele Lisboa. E nós fazemos parte do movimento Amite Crucis. E hoje nós vamos falar sobre a modéstia. E nós vamos fazer uma série de vídeos para explicar o que é modéstia. Mas nesse, propriamente, nós vamos dar introdução nessa série. Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue assistindo esse vídeo. Venha comigo, homens. Você fala, venha comigo, menino. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que a modéstia não deve ser praticada somente em nossa aparência, mas que ela deve ser vivida em todo o nosso comportamento, no nosso vestir, em nosso andar, nas conversas e em nossas ações para com os outros. Nesse primeiro momento, eu gostaria de desmistificar algumas ideias erradas que nós temos a respeito da modéstia. A primeira ideia errada é que muitos pensam que a modéstia está relacionada somente ao vestir, somente ao exterior. Porém, essa ideia é totalmente errada. Por quê? Porque a modéstia, como toda e qualquer virtude, deve começar a viver a partir do interior, porque não tem como nós vivermos uma virtude somente do exterior. Nenhuma virtude começa a ser vivida a partir do exterior. Isso não é possível. A virtude, ela tem que começar a ser desenvolvida no nosso interior para depois, a partir da nossa vivência dessa virtude no nosso interior, nós consigamos transparecer essa virtude em nosso exterior. Mas afinal, por que nós devemos viver a modéstia? Qual é a razão quais são as razões pelas quais nós devemos viver essa virtude? Bom, nós elencamos 4 razões pelas quais nós devemos viver essa virtude. A primeira razão é porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós devemos ter sempre essa consciência, né? São Paulo diz, né, aos Coríntios: caso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo. Nós devemos sempre ter essa consciência de que nós somos templo do Espírito Santo. No vestir, no nosso agir, nós devemos estar sempre com essa consciência que nós somos templo sagrado e que nós somos filhos de Deus. Por isso que nós devemos nos vestir bem, nos cobrir bem, para que não causemos escândalos, para que não causemos nenhum desconforto, né? E isso já nos introduz ao segundo motivo pelo qual nós devemos nos vestir de forma modesta. A segunda razão pela qual nós devemos viver a modéstia está relacionada ao pecado de escândalo, que é quando eu, com o meu pecado, levo outras pessoas a pecarem também. É um pecado que tem dupla consequência, porque além da responsabilidade pelo meu próprio pecado, eu também tenho responsabilidade por ter feito o outro pecar. Então é um pecado gravíssimo. Jesus no Evangelho já alertava: ai daquele que cometer escândalo. Um exemplo de falta de modéstia, de escândalo, lá na Santa Missa está contemplando mistérios e de repente entra uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, com atos inapropriados para aquela ocasião. Ou uma mulher, por exemplo, que entra fazendo um barulho com seu sapato, ou que está falando alto e com uma vestimenta inapropriada para aquela ocasião, que pode chamar a atenção principalmente dos homens. Por mais que o homem naquela ocasião não consinta o pecado, ele já desviou o olhar dele e já sentiu, e ali já entra numa luta contra a tentação. E também é importante falar disso, que a modéstia é um ato de caridade com o próximo. Por exemplo, uma pessoa que chegou atrasada na missa, ela chega devagar, sem fazer barulho. A menina com seu véu, um homem lá com sua roupa mais apropriada para aquela ocasião. É um ato de caridade, para que não tire as pessoas daquela contemplação, que não chame a atenção das outras pessoas.
A terceira razão pela qual nós devemos viver a modéstia está relacionada ao testemunho. Porque quando nós vivemos a modéstia, nós passamos a ser sinal da presença de Deus para as outras pessoas. As pessoas, ao olharem para nós, ao nos verem vestidos modestamente, ao nos verem se comportando, se portando, falando modestamente, vão enxergar em nós a presença do próprio Cristo, né? Nós passaremos a ser testemunho, a ser sinal da presença de Deus na vida dessas pessoas. A razão pela qual nós devemos viver a modéstia está relacionada à vivência da nossa identidade, enquanto homem e enquanto mulher. Infelizmente, na vida do jovem hoje, principalmente no ambiente acadêmico, das escolas, das universidades, está implantado o marxismo cultural. E uma das coisas que o marxismo cultural faz, infelizmente, é roubar a identidade das pessoas e principalmente dos jovens que estão nesses ambientes. E hoje em dia os homens já não conseguem mais se comportar e se vestir como devem, como homens de verdade. Os homens dão glória para as mulheres. Aleluia. Aí chega você no vídeo, fica uma série. E a mesma coisa acontece com as mulheres. As mulheres hoje em dia não sabem mais se vestir adequadamente como mulheres. Muitas mulheres têm passado a se vestir como homens. E não só no vestir. Muitas vezes os comportamentos, as atitudes, o modo de falar, o modo de se portar das mulheres não tem sido mais como mulheres, mas como homens. E nisso que a modéstia nos ajuda, porque a modéstia ajuda a mulher a viver a sua feminilidade e o homem a viver a sua masculinidade, conforme o projeto de Deus, conforme a vontade de Deus para nós. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, acompanhe esta série, porque essa é uma das propostas do Amit, é restaurar a cristandade do jovem. Dami Animas, Ceteratolé, São João Bosco, rogai por nós. tchau! Até a próxima.